Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. Amigos do Futebol ao Vivo, um grande abraço. Está no ar o Boletim da Bola, no app da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil e na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Vamos girar o nosso time para falar do seu e os destaques de tudo que ando falando por aí. Navegando pelos portais. O que você gosta de ouvir? Chapas Duarte. Pois é, sou eu. Em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança, vídeos já localizados. O mundo tiver num clique, no máximo em 2. Controle contábil, assessoria em todas as áreas. Nil Móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR Marmoraria Rosa. T-Quality, há 3 décadas, construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Vamos conferir o que andam falando por aí nos portais do Brasil. Luizão retorna ao Curitiba após empréstimo ao Tombense. Atlético recebe proposta e negocia a venda de Lucas Fazon para o Locomotive. Diego Costa explica a saída do Atlético Mineiro e se declara: gostava muito dos colegas. Botafogo anuncia novas lideranças para o departamento comercial. Escalação do Corinthians: trio faz treino em campo, mas João Vitor deve ser desfalque. Flamengo eleva a multa a Mateuzinho para 10 milhões de euros e acredita resolver o imbróglio com Londrina. Inter recebe proposta do clube mexicano por Rodrigo Dourado. Fluminense batiza campo do CT como nome de Abel Braga e o técnico se emociona na cerimônia. Gestor do Cruzeiro, Ronaldo fará rota de 500 quilômetros para cumprir promessa. Roger vê empate com o melhor jogo do Grêmio, mas admite, não é suficiente para diminuir a pressão. Vila Nova marca os 50 do segundo tempo e mantém o Guarani na lanterna da Série B. Quase herói, Palácio chora e consola por companheiros, é consolado por companheiros após empate do Vasco com o Grêmio. Guarani, Ituano e Novo Horizontino aderem à Libra, que chega a 13 clubes integrantes. São Paulo reclama de linha torta do VAR e pede novas explicações à CBF. Sport vence a Ponte Preta de virada e assume a vice-liderança. Esses são alguns dos assuntos que andam sendo comentados aí pelos portais. O programa, você sabe, tem a opinião dele. A opinião é do Capitão Hidalgo. Abraço, Hidalgo. Mais uma vez comemorando aqui ontem com o programa Reprisando a Cada Hora. Chegamos a 312 mil internautas que passaram pela app. Olha que sensacional, Hidalgo. Um abraço para você, Hidalgo. Um abraço, boa tarde, boa noite, como diz o Arthur, bom dia. Essa programação que fica girando no app Futebol, a rádio do
o nosso querido Jarbas. Ô, Reinaldo, parece que o nosso diretor está se esmerando aí na abertura das nossas programações, né, Reinaldo? Você viu, Reinaldo? Palmas para ele, não é, Reinaldo? Bom dia, turma. Olha, ele abriu com um samba de break aí, mas que nem o Kid Moringueira vai lembrar da letra da música. Quem será que canta isso aí? Quem será que canta isso aí, Reinaldo? Rapaz, não, e depois no final, vai de Fox, vai de surdina. Surdina é aquele negócio que você põe na aquela caixa que você põe na ponta do pistão assim, e que fica. Foi de Fox no final, uma bela de uma abertura quando Eu preciso descobrir. Eu preciso descobrir. É o Edson Leite que narrou esse gol aí? Edson Leite. Atira para o arco. Que delícia, Davi. Um timbre legal essa abertura. Eu não conhecia, não. Depois você procura para saber quem é o compositor. Você nota que o violão nem aparece. O cara fica só no break. Né? Esse lá de música você que conhece. Já pensou? Eu e o Giba na timba, eu cantando esse samba break aí. Abrimos um boteco aí em Santos aí. Vamos ficar cantando o dia inteiro. É verdade. O que chamou a atenção de você aí, Capitão Hidalgo, nessa abertura aqui? Esses destaques. Claro que chama. Não pode ser diferente. É como diz o Reinaldo, nós somos saudosistas. Ouvindo o Edson Leite, como ouvimos o Pedro Luiz, essa Copa para mim, ela foi extraordinária. A outra que chamou e mexeu muito também foi a de 70. Sim. A de 82 foi espetacular no campo, não ganhou, infelizmente. Mas 58 foi lá que tudo começou, viu, Jário? Legal. Tudo começou ali. Agora, dessas manchetes que eu citei aqui, Ronaldo pagando promessa, tá envolvendo tudo em dinheiro esse futebol, não tem jeito, né, Hidalgo? Que coisa, né? Tudo envolve dinheiro. Deixa eu pegar um bom dia do Gilberto Costa também. Giba, bom dia, boa tarde, boa noite. Bordão do Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao Reinaldo, capitão. Essa abertura aí me fez lembrar quando eu jogava a bola de capão. Olha. A bola era de capão. Marrom. Passava sebo. Ia no açougue pedir sebo de carneiro para passar. Se pegasse na areia, nossa senhora, a areia grudava na bola. Nossa senhora. Tu cabeceava na testa, a testa ficava igual o bife à milanesa. Ficava aquele... Não, e outra coisa, se você treinasse com uma bola dessa, uns 3, 4 treinos, a bola ficava bicuda. Você sabia que essas bolas de capotão, que a gente chamava de capotão, elas eram costuradas nos presídios do Brasil? Você sabia? Eram feitas nos presídios do Brasil. É verdade, se você usava muito, a biqueira dela era um negócio de couro por dentro assim, era duro barbaridade. Se você pegasse da biqueira, você machucava o tornozelo. E ela o pingolim, né? O pingolim é aquele que amarrava dentro, né? O pingolim, lembra ou não? Nossa. E quando você cabeceava a bola, tu pegava o bico, ficava na tua testa. Capotão número 5. Aí depois dessa, inventaram uma bola impermeável. Dava a impressão que a bola era de plástico. Você jogava num campo molhado, a bola quicava aqui, a bola sumia. Ô Arthur, ouvindo isso aí, Arthur, a gente faz uma abertura aqui, claro, mas antes da abertura ir pro ar, a gente fica conversando um pouco. O Arthur, o Gilberto lembrou de Cibalina. Arthur, um abraço pra você, cara. Bom dia. Bom dia, boa noite, como sempre. Rapaz, eu entro aqui, eu fico quietinho ouvindo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o nosso ouvinte ouvir a resenha do antes e do depois, eu acho que eles iam para integrar tudo, porque o programa tinha que ter umas 2 horas só do princípio, o aquecimento, o warming up, como diz, warming up. Então, isso aqui é uma plataforma de informações que não é qualquer um que tem condições de estar presente, não. Então, o nosso ouvinte tem que desfrutar, porque o que não falta aqui, quando o homem virou a baleia da fumaça, eu desmaiei aqui agora de manhã. Falei, eu não aguento. Que balena, só Gilberto. O Reinaldo perdeu ontem. O Reinaldo perdeu ontem o Negreiros conversando com a gente aqui, Reinaldo. Que figuraça. Negreiros. Perdi mesmo. Perdeu. Eu jogava muita bola. Aliás, esse pessoal das antigas, eu estava conversando com o Hidalgo, como esses caras são gente boa até hoje, né, Hidalgo? Que coisa, né? Que diferença dos de hoje, né? Não, você pode ter certeza, acredito que o Gilberto vai comungar com essa minha opinião. Você pode trazer qualquer personagem daquela nossa época. São todos humildes, são todos bacanas,
são, sabe, você conversa tranquilamente, não tem aquela do cara achar que foi o maior do mundo, menos, mais. Você fala com o Zico, o Reinaldo já conversou várias vezes também. O próprio Rivelino, ele te mostra, às vezes, um cara introvertido. Mas quando ele é amigo, ele é uma mala, ele fica dando porrada na cabeça, enche o saco, fala um monte de bobagem. É verdade. Então, eu conheci praticamente a todos aqueles campeões de uma simplicidade. E hoje é diferente, sei lá, hoje a coisa é complicado, mas pode ter certeza. Você pode trazer qualquer... Nós estamos para trazer também, Reinaldo, o Badeco. Você vai ver que bacana falar com o Badeco. Doutor Ivan. Doutor Ivan. Ele é só delegado. Ele é delegado. Jogava uma bola, como diria, federal, redonda. São todas figuras assim, bacanas. Dá gosto de trazer. Por isso que o Arthur diz assim, como é bom ouvir, né? Mas nós temos história mesmo. Nossa, quem não tem daquela época de dificuldade, mas era uma dificuldade enorme. Mas era uma dificuldade agora, para você se encaixar em qualquer time não era fácil. Agora, o respeito que eles tinham com treinadores... Hein, Reinaldo, o respeito que eles tinham com treinadores, com comissão técnica, era muito diferente de hoje, né, Reinaldo? Não só respeito com os treinadores, com a comissão técnica, como a própria imprensa. Porque a imprensa... Eu não estou dizendo que a imprensa de hoje não seja séria. A imprensa de hoje, ela vasculha, ela procura as coisas que não tem que procurar. Ela esmiuçava. Antigamente, a imprensa de antigamente, eu estou dizendo a imprensa, a escrita, a televisada, que era muito pouca, e a do rádio, ela falava de futebol. Ela falava de futebol. Hoje não. Hoje em dia, o cara da imprensa é obrigado a escrever a mando da pauta do editor dele lá, que calça que o jogador está usando, se o cara foi na boate, se o cara foi na zona, se o cara foi no hotel. Eu não concordo com essas coisas. Eu não concordo. Por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, quando existia uma mesa redonda no Canal 13, era a TV Rio, que era ali em Copacabana, né, Arthur? Ela é ali perto da Avenida Elizabeth, a TV Rio era ali. Nós tínhamos na mesa João Saldanha, Teixeira Reiser, que era o começo dele, Zé Maria Escassa, Dolar Thanos. Era um timaço, era um time de respeito. Eram pessoas formadas para a vida esportiva, que ganhavam dinheiro ali na televisão fazendo um cachê e trabalhavam em jornais. Né? Nós tínhamos o Jornal, que era um jornal que trazia muita coisa de futebol, enquanto que em São Paulo nós tínhamos Geraldo Bretas, Walter Abrão, nós tínhamos o Ramos, nós tínhamos Eli Coimbra, e eram todos sérios. Eles brincavam no programa, mas traduzidos para o telespectador, traduzidos do rádio pelo ouvinte, como coisa séria do futebol. Eles falavam coisas sérias do futebol. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o jogador olhou meio esgueio lá pro repórter, o repórter já não vai com a cara dele e já mete o pau nele lá. Ah, mas fulano e tal tá ganhando muito, tá não sei o que e tal. Tornou-se popular. Por que popular? Porque o povão hoje fala mais do salário do jogador do que aquilo que ele joga. A preocupação, não, mas o cara ganha muito. Também, vou dizer uma coisa pra você, para jogar o que tá jogando e pelo que não tá ganhando, porque eles expõem. Hoje um jogador de futebol do Brasil vai jogar na Europa, ele paga um jornalista para ficar falando dele. Ou é mentira minha? Imagine. Cássio Fellinger aí é um deles. É um deles. Então o cara vai para a Europa para não ser esquecido, para não ficar lá, o jornalista ganha do jogador para fazer reportagem a respeito dele. Ontem o fulano de tal jogou, ele não sei o que, não fez gol, mas jogou bem, e tal, e tal. Hoje é muito diferente. Eu fico pensando... O Reinaldo Costa, o momento saudosista do Reinaldo Costa. Mas é isso mesmo, não adianta. Eu fico pensando aqui, Reinaldo, dia desses o Gilberto fez uma colocação que eu achei interessante. Hoje tem a leitura labial, né? Ô Gilberto, você lembra que você citou aqui que você foi elogiar o árbitro para que o outro fosse lá e provocasse ele? Se naquela época tivesse essa leitura labial, saia cara preso de gramado, hein, Gilberto? Não, aquele tempo, meu Deus, até você xingando o teu adversário, porque ele ficava nervoso com algumas coisas, você ia lá atiçá-lo, né? Atiçá-lo, quem não sabe, é você provocar, né? Atiçá-lo é do nosso tempo, né? Hoje ninguém sabe. Então você ia lá falar coisas que ele não gostava para ele. Hoje tinha que pôr a mão na boca. Mas tem alguns. Eu jogo às quinta-feira aqui
com o Rodrigo. É o pai do Claudinho. É uma pessoa maravilhosa. Claudinho é que jogou no Bragantino, foi lá pra fora. E ele tá de férias, ele vai ir brincar com a gente. A humildade dele, cara, no meio ali, brincando e tirando sal, por quê? Porque ele teve essa criação do pai e depois ele fez isso. Só que o futebol hoje tá assim. Ontem eu saí daqui, participei ontem de outro programa, eu tava falando. Antigamente, para você ir para uma seleção brasileira, ou você ter um nome notado, você tinha que fazer baita de um campeonato todinho junto com o teu time. Passou um tempo para cá, você tem que fazer um bom campeonato sozinho, não basta teu time. Veio vindo, você tinha que fazer. Hoje, você tinha que fazer uma boa partida. Hoje você faz uma boa jogada. E você já está estourando. Verdade. Artilheiro. Verdade. É o que você falou, Reinaldo. Virou artilheiro. Na dependência dos narradores esportivos, o cara pega uma bola, eu falei esses dias aqui. Falou. O cara pega na bola, aí o narrador tá na bola com fulano então, Frederico recolhe pela esquerda, trouxe a bola, mete uma caneta no zagueiro, que coisa linda, que coisa joia. Esse cara é craque, esse cara merece a seleção brasileira, esse cara... Pô, acabou. Acabou. Monstro! Mas é verdade. É verdade. É verdade. Eles estão ficando deslumbrados com coisa. Aliás, foi feita uma reportagem esses dias no jornal que eu admirei demais. A reportagem dizia o seguinte, estava no Facebook. Foram precisos 20 jogadores. Foram precisos. O cara mostrou, estava no Facebook. Sim. Foram precisos escolher 20 jogadores que fizeram 20 jogadas que o Pelé fez sozinho. Nossa, sério Aí mesmo? mostrava fulano de tal fazendo uma jogada e mostrava o Pelé fazendo a jogada. Aí mostrava outro jogador fazendo a jogada, o Pelé fazendo a jogada. Aí mostrava outro jogador. É verdade. Ô, Reinaldo, verdade. Sensacional. Só uma palavrinha para você continuar. Só para você aqui. Uma vez me entrevistaram aqui falando aquele gol. O cara que fez o gol que o Pelé não fez, né? Eu falei, fazer o gol que o Pelé não fez é fácil. Eu quero ver fazer o gol que o Pelé fez. É verdade. Que o Pelé fez. É verdade. É igual do Pelé, não, já apareceram vários. Aquele drible do Mazurkiewicz e tal, isso aí, sabe? Então, eu até hoje eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho umas desconfianças às vezes. Quando o Nelson Rodrigues falou que toda unanimidade é burra e tal, eu chego a ficar desconfiado das coisas. Eu, por exemplo, vou falar uma besteira tão grande aqui, vocês vão falar, o Reinaldo tá louco, o Reinaldo quer tirar um brilho, o Reinaldo tá ficando louco, O drible do Pelé na bola, no Mazurkiewicz, eu penso comigo até hoje se realmente o Pelé quis dar o drible no Mazurkiewicz. Eu paro o tape, eu fico vendo se ele não dá um passo na frente da bola, se ele já tinha passado meio milímetro da bola para pegar do outro lado. Que ele reflexo, né, Reinaldo? Para pegar a bola, tudo bem. Agora que ele teve a intenção de dar aquele drible no Mazurkiewicz, que eu tenho as minhas desconfianças. Reflexo. Ali foi reflexo, né, Rei? Ali foi reflexo. Ali é diferente. O reflexo dele voltar para buscar a bola. Por exemplo, um outro ato comigo narrando, eu tive umas felicidades na vida e que saiu até no livro do Gil Gomes. O gol do Maradona contra a Inglaterra. Eu fiz esse jogo na Copa do Mundo. Que ele pega a bola no meio do campo, para quem quiser no Facebook, tem um gol narrado por mim aí. E tal, eu cantei o gol lá no meio do campo. Lá do meio do campo, quando ele deu o primeiro drible, que ele dribla sempre por dentro, eu já cantei o gol. Só que o gol não foi dele. Agora, a jogada foi tão bonita, plasticamente falando, plasticamente é muito bom, é uma frescura falar essa palavra, a beleza plástica do jogo. Bom, o negócio foi tão bonito que quando ele chega em cima do goleiro, o lateral vem no carrinho por debaixo da bola e toca na bola. O gol é contra. Mas eu jamais iria falar que o gol foi contra. O gol foi contra. Eu jamais iria falar. Então, essas coisas acontecem no mundo esportivo, para a imprensa, para o narrador esportivo e tal. Agora, você enaltecer um jogador, aquilo que disse o Gilberto, enaltecer o jogador por uma jogada, ou às vezes um jogo, o cara já está definindo o cara como craque. O cara é craque, Quantos jogadores, Arthur,
nós tivemos nesse mundo esportivo brasileiro aí, que apareceram e sumiram num repente. Não apareceu, mas cadê fulano de tal? Fulano de tal estava jogando bem e tal. Esse menino centroavante compridão aí, que jogou barbaridade, foi até artilheiro no Botafogo, que foi pro Goiás. Esqueça o nome dele, um cara que tem uns 3 metros de altura. Pô, eu falei, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Ele estava no Botafogo, ele estava no Botafogo do Rio. Esqueça o nome dele, tem nome próprio. São 2 nomes. O cara é bom. Ele foi pro Goiás, foi engolido. Sumiu. Quantos jogadores apareceram no futebol do Brasil e que sumiram? E tem jogadores, eu vou lembrar o que eu chamar da atenção do capitão Hidalgo, tem jogadores que formam um nominal no time que na escalação da cabeça do torcedor, ele sente falta. Sem o cara jogar bem. Como a fulano de tal estava jogando, ele sabe o tipo que antigamente o torcedor tinha o time dele na cabeça do goleiro ao ponto esquerda. Do goleiro ao ponto esquerdo, Valdomiro, Murilo, Ditão, Jaime, Paulo Henrique, Carlinhos, de mim, da Ayrton e tal, Espanhol e não sei o que, Silva e Rodrigo. O cara tinha o time na cabeça. Me faz lembrar, por exemplo, o Coritiba com Krieger e Kozilek. Quando você lembra do Coritiba, você lembra desses caras no meio de campo, depois veio o Tadeu. Às vezes o cara casa na cara. É que nem letra de música. Você escuta a música, se você guardou na primeira ouvida a música, você vai cantar essa música aí várias vezes. Cola. É a mesma coisa. Aquilo cola na cabeça do cara. É um estudante na escola que a professora ensinou bem pra ele guardou. Tem jogador que não joga bem no time dele, mas o torcedor lembra do cara no time. Quando o cara fala... Eu tava pensando aqui, Reinaldo... Fala, por exemplo, meio de campo do Vasco. O primeiro nome que lembra é do Alcir. Meio de campo do time, exceção feita ao time do Santos, que todo ataque do Santos. Tem uma criança hoje para Dorval, Coutinho, peraí, Pepe. Verdade. Era um negócio, era uma marcação. Eu tava aqui pensando... Você lembra do América do Rio de Janeiro? O primeiro nome que tem na cabeça do cara do América é o Edu, irmão do Zico. Oi, Dalgo. Então isso é essa coisa. Alcir Bugley Zanata. Exatamente. Eu tava aqui pensando, eu queria saber até a opinião de vocês. O que vocês acham? E o que o Arthur também descreveria isso como treinador? Botar o nome desses caras assim, Gabigol, o cara tem que sempre fazer gol. Alex Muralha, é um goleiro que não... como é que você... O cara chegava pra treinar com você, novo jogador, o Arthur... como é que você falava desses nomes aí? Não faz essa, não. Alex Muralha, você vai ter que sempre fazer defesa. Como é que é isso pra você, Arthur, como treinador? Tem que baixar a bola do cara? Eu quero só falar um negocinho aqui antes de te responder. O Pelé, só voltando no Pelé para o nosso ouvinte aqui, enquanto o Reinaldo fazia essas virtudes do Pelé, eu vou só enumerar aqui para você, força, potência, técnica, tática pessoal, porque tudo tinha uma tática pessoal, impulsão, reflexo, lateralidade, hemisfério da direita comandando da esquerda de uma forma igual. Sempre foi lateral. Difícil que ele fazer alguma coisa errada em algum dos lados. Errado. Leitura corporal. Ele fazia a leitura corporal dos defensores para saber para onde ele ia, dar o para poder deslocar o centro de gravidade dos caras. Era geralmente um com cobertura de 2 ou 3. Vocês que jogaram com ele aí sabem melhor do que eu. Visão pré-diagnosticada. Então, tempo que eu crio. Por quê? Antes da bola chegar, tem uma citação de uma pessoa que disse que eu não sei se ele falou isso, mas eu creio que ele falou. Perguntar para ele. Como você gira e bate dentro do gol? É simples, porque o meu goleiro está lá do outro lado, eu estou de frente para ele, é a mesma direção do gol, porque geometricamente é um quadrado ou um retângulo. Então, eu vou pedir, Arthur, desculpa te interromper, Arthur, eu vou pedir para você entrar no outro link que eu vou te mandar, porque seu áudio está cortando. Por favor, entra no outro link, pra gente... É muito interessante, né, Hidalgo, ter o Arthur, porque ele toca nos assuntos que a gente não tem ideia. Reinaldo, a gente nunca ouviu isso no rádio, na TV, né? Arthur, deixa eu puxar o saco do Arthur aqui. O Arthur é um cara estudado. O Arthur é um cara que sabe como é que é feito o couro da bola. O cara estudou para isso, o cara se preparou para isso. O que, aliás, deveria ser demonstrado no futebol para os dirigentes do futebol do Brasil, que ontem trouxeram mais um português. Nada contra os portugueses. O Cuiabá foi buscar um português
para vir Ele dirigir o time trabalhava dele. aqui, viu, Reinaldo? Aqui no Atlético. Ele é filho do Toni, que foi um volante do Benfica e da seleção portuguesa. Eu lembro bem do Toni, eu até joguei contra o Toni. É o Antônio alguma coisa? Oliveira. Antônio Oliveira. Ele trabalhou aqui no Atlético. Ele trabalhou Ele aqui no trabalhou Atlético, aí? é mais português. Ele assumiu o Cuiabá, né? Ele assumiu o Cuiabá. Assumiu o Cuiabá ontem. Agora, voltando aqui, o Arthur tem esse direcionamento técnico como técnico de futebol, como professor e tal, porque ele aprende, ele se preocupa em fazer isso. No outro link, preocupa, Arthur, por ele favor. faz No link do Meet que eu te mandei no WhatsApp aí, Arthur. Tudo isso que foi elegado pelo Arthur do Pelé aí é um estudo que ele procurou fazer. É um estudo que eu sou capaz de mostrar para você que você chega na casa dele, ele tem só não do Pelé, não. Ele tem só de bater o olho, ele fala, peraí, vem cá que você tem isso, você tem aquilo, isso não tem não sei o que e tal. O futebol exige isso hoje. Verdade. O futebol exige isso hoje. Há 40 anos atrás, o Arthur morreria de fome se fosse chegar para os caras lá para falar tudo isso que ele está falando aí. Tudo isso que ele está falando. Graças ao professor Cult. O Luxemburgo foi bastante criticado quando começou a fazer essas táticas. Arthur, por favor, agora a gente refez o contato com o Arthur. Estou te ouvindo bem agora, Arthur, por favor, refaz o seu comentário aí, por favor, Arthur. O Arthur seria Reinaldo. Vamos ver, Arthur. Eu só quero falar em relação ao Negrão, que me chamava a atenção, Pelé, é que, você veja, pouca gente fala sobre isso. Eu quero aproveitar o Arthur, quando ele voltar... Já está com a gente, Arthur. Tá, deixa ele voltar. Ele falou uma coisa que você não ouve de ninguém. O Reinaldo tem toda a razão. O Pelé, ele era um pesquisador no campo, para começar. Ele sabia contra quem ele ia jogar. Isso é a primeira coisa. Ele não falava nome de ninguém no campo. Ele não falava, senhor garoto, não falava. Agora... ele tinha observação geral. Agora, o periférico dele, não é? É isso que o Arthur falou. Ele tinha uma coisa incrível, o periférico, ele enxergava de lado. Ele estava correndo aqui, mas ele enxergava do lado. Quando ele recebia a bola, ele sabia todo o ângulo da situação. E ele sabia contra quem ia jogar. O Pelé sabia contra quem ia jogar. Ele não era bobo, não, viu? Ele não brincava, não. Ele sabia contra quem ia jogar, sabia os nomes dos caras. Tenho certeza disso, viu, Gibo? Sabia, no campo a gente notava, mas ele tinha o periférico, que ele não perdia a bola. Ninguém tomava a bola quando ele partia. Ninguém vinha por trás e tomava a bola dele. O Renato fez um comentário aqui, Arthur, que um tempo atrás você ia morrer de fome, porque você veio com umas técnicas diferentes, Arthur. Explica pra gente. Poxa, eu já escutei. Eu tinha um comentarista aqui, Jorginho, comentarista do Povo, da Rádio Tupi, era muito meu amigo. Sim. O Jorginho falava assim, você nunca vai trabalhar no Brasil, que os caras não têm alcance. Eu fico triste de ouvir isso, e no final eu acho que ele tinha alguma razão. Ah, moleque! Moleque! Esse Reinaldo é uma figura, rapaz. Renato sabe tudo, cara. Renato sabe tudo, cara. Então, o que acontece? Eu estava dando aqui, fazendo uma dissertação rápida para não cansar o nosso ouvinte, né? Porque aqui todo mundo aqui, o nosso sistema é democrático e eu não quero deixar de aprender com vocês. Mas quando eu falei aqui sobre o Pelé, eu queria só concluir o seguinte, eu falei algumas coisas, não sei se ficou bem gravado na cabeça das pessoas, mas eu não vou repetir, só quero dizer o seguinte, que quando eu falo de espaço e tempo, era uma coisa que o Pelé tinha. O Pelé era um engenheiro dentro do campo que construía, ele operava, a parte operacional era dele, a parte intelectual era dele, e no final ele fazia a arquitetura e a plástica do jogo, como disse o Reinaldo, fazendo gols daquela forma como ele fazia. Por quê? Ele só contrariava a lógica, ele nunca fazia nada que era lógico. Então, por exemplo, a leitura corporal, como o capitão Hidalgo falou com muita propriedade, vocês conhecem o Pelé aí de perto, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, infelizmente, pelo menos ainda não. A leitura corporal dele, ele fazia a leitura corporal de todos os atletas que jogavam contra ele já conhecia, como disse o capitão. Então me perguntaram recentemente, professor, você acha que o Pelé jogaria hoje? Eu falei, o quê? Rapaz, não, mas o futebol hoje é muito rápido. Aí eu fiz só uma pergunta. Se você nascesse, se o Usain Bolt, que é o cara que tem o maior recorde mundial nos 100 metros rasos, você acha, ele é fibra rápida, certo?
Você acha que se ele nascesse daqui a 20 anos, ele ia nascer fibra lenta? Não, a genética dele é aquela. Era uma questão só, o Pelé era rápido em 1960, ele seria rápido hoje. Ele era gênio em 1960, ele seria gênio hoje. Michael Jordan, Michael Jackson, esses caras são diferentes. Então, independente de época, a tecnologia só ia ajudar ao Pelé mostrar para nós que ele era muito melhor ainda, que ele ia ter muito mais recursos, ia ser quase que imparável, como ele sempre foi. Espetacular. A outra pergunta que eu fiz... Perguntaram para o Pelé. Pelé, se você pegasse aquele time do Santos de antigamente, que foi bicampeão mundial e tal, e jogasse hoje, se você jogasse hoje contra o Palmeiras, você acha que o resultado seria quanto? Ele falou assim, seria 1-0 para nós. Pô, mas vocês não foram o timaço que foram, e não sei o que, mas hoje nós temos 80 anos. Verdade. O Arthur, a outra pergunta, Alex Muralha, Gabigol, como é que o atleta dava esse nome, como é que você como treinador falaria? Você sabe que você está tocando num ponto importante, para o nosso ouvinte entender. Às vezes, a forma como você chama pelo nome, tem um amigo meu que foi trabalhar comigo no mundo árabe, aí tinha Muhammad Ali Hassan, Nasser Issa, os nomes assim. Então, ele não conseguia memorizar o nome dos caras. Aí tinha um cara lá no meio de campo, um escurinho, aí ele olhava assim, ele não tinha um inglês muito bom, e ele falava assim, aí ele olhou pro cara, o cara tinha um olho meio trocado, ele falou, Amaral! Aí ele chamou o cara de Amaral, os outros árabes olharam, falando assim, gente, quem é Amaral? Amaral? Ele perguntaram, quem é Amaral? Aí pegaram lá no Google, aí mostraram lá o pessoal da comissão, Amaral é esse cara aqui. Rapaz, o cara passou a ser chamado de Amaral na Arábia Saudita porque o cara não sabia pronunciar o nome dele. Então isso que você está falando é um negócio muito sério, porque nascem apelidos, e esses nomes hoje complexos, né, que você fala Juan Melon, sei lá, você sabe, é muito complicado na hora que você está fazendo a preleção. Se você esquecer, o cara fala assim, não gosta de mim. Então tem detalhes que essa relação de nome, uma coisa que eu aprendi muito cedo. Aprenda o nome das pessoas, não esqueça o nome das pessoas. Não fala, meu camarada, meu garoto, não sei o que, cara, é porque você está esquecendo o nome das pessoas. E isso você está falando aqui é muito importante no relacionamento diário com os atletas. Né? Se você então você bota apelido em todo mundo, aí você vai virar aquele treinador engraçado. E treinador engraçado tem vida curta. Oi, Reinaldo. No mundo esportivo de hoje, principalmente o cronista esportivo, o narrador esportivo, às vezes bota o apelido no jogador. Tem um jogador que estava aí no Campeonato Paulista, eu não me lembro o nome dele agora. Eu só sei dizer que na hora do jogo, foi no Pacaembu, eu falei, esse é o fulano de tal com H. Esqueci o nome dele. Mas não é que pegou, cara. A partir daquele momento que eu falei, todo mundo é o fulano de tal com H. É fulano de tal com H. Isso aí, nossa, hoje em dia, se bem que todo mundo hoje procura colocar apelido. Hoje os nomes são compostos. Antigamente era Jair, era Pelé, era Jairzinho, era Tostão, era Ney, era Paulo. Hoje não, hoje é Flávio não sei das quantas, Paulo não sei do quê, José das quantas, não sei o quê. Hoje desculpa interromper, olha só, na Coreia, Kim Chang-wan. Nossa, isso é apelido ou é nome? Nome dos caras, isso tu falar aí. Rapaz, você tem que decorar. Eu saio daqui, quando eu vou para fora, eu já pego o nome da relação dos componentes da comissão técnica, já vou decorando o nome dos caras, para quando chegar lá, pelo menos eu falar o nome, você é o fulano de tal, pelo número, né, porque a cara dos caras é muito parecida, né, o rosto é parecido, e você tem que... Mas o depende, viu? Depende, Reinaldo, depende do tempo. Você imagina um narrador esportivo jogando Coreia e China. Eu, por exemplo, eu pegava dois nomes mais fáceis lá, Kyushan e Shaoli. O cara jogava no gol, o cara jogava na ponta esquerda, o cara jogava de centroavante, prepara-se a seleção da China, vai Kyushan, chuta Kyushan, passa pra Kyushan, é um caminhão tudo igual. De mas o negócio de apelido depende, olha. Aliás, queria saber de vocês, o meu era muito chato, eu tenho o lábio um pouquinho maior, era beiço de bater bolinho. Qual que era o seu apelido, Arthur? Qual que é o seu apelido com a bola? Beiço de bater bolinho. O ouvinte deve estar rindo de você pra caramba, deve estar olhando tua foto agora. Deixa eu ver se esse assim. Qual que era o seu apelido quando criança, Arthur?
Rapaz, eu nunca tive apelido. Não mente. Não tive. Sinceramente, não sei nem porquê. Mas eu sempre fui muito tímido. Você né, tinha, muito Reinaldo? Eu, quando era garoto, eu era cabeludo. E eu jogava o esporte amador aqui, só que eu não tinha o cabelo loiro. E não era tão bonito quanto ele, o Doval. Mas às vezes os caras falavam, ó o Doval lá, olha lá. E você, Giba? E você, Giba? Não, eu era pequeno. Não mente. Quando eu tive o quartel, eu tenho a orelha pequena, né? O pessoal do futebol aqui do 11 Plano me chamava orelha de rato, mas foi pouquinho, eu não liguei, não pegou. Quando você não liga. Jarbá, você tá falando hoje, Gabigol tem que fazer gol, goleiro Muralha tem que pegar tudo. Isso. Eu, Gilberto Costa, eu só tinha que jogar pra trás? É verdade. É verdade. Ô, Hidalgo, qual que é o seu apelido, Hidalgo? Você tinha algum? 4 aqui. Hã? Está me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. 4. Hidalgo, Capitão, Zé e Mingau. Tem 4. Tem amigos que me chamam de Capitão, tem amigos que me chamam de Zé, tem amigos que me chamam de Hidalgo. E Mingau é o pessoal da bola, Mingau. Ou Mengau, eu não lembro como Menga. Por que Mingau? Então, Por que Mingau? Mingau comia pelas beiradas, aqueles papurados lá. Você falou, eu tinha Arapinha, Bocão. O Bocão é o que mais pegou, os caras de rádio lembram do Bocão. Mas é interessante porque um tempo atrás isso era até legal, né? O que o Gilberto falou, se não ficasse bravo, não pegava, né, Giba? O problema é o cara ficar bravo. Aí. Hoje não tinha esse tempo hoje, né? Hoje tinha apelido, tu nem ligava, pô. Não vou falar os apelidos, senão vou ser processado. Deixa eu perguntar uma coisa pro Arthur aqui, não interrompendo o Gilberto, que isso acontecia com a crônica esportiva, com o narrador esportivo. Aliás, eu tenho até um fato para contar que eu já contei aqui, que é bastante cômico. O negócio é o seguinte: o respeito ao negão, respeito ao criolinho, respeito ao criolão, aqui não é nenhum tratamento diferenciado. Você chegava a confundir jogador no seu time, jogando, não é treinamento, quando 2 jogadores se pareciam, 2 colored lá se pareciam, já estou explicando aqui antes para não ter problema. Você chegava a se confundir, Arthur? Às vezes de longe, eu às vezes tinha alguma confusão no início, né? Mas eu sempre tive muito cuidado com isso. Vocês estão tocando num ponto importante pra caramba. O técnico de futebol, o educador, ele tem que fazer a leitura corporal de longe. Eu sempre criei. Vou contar um segredo para vocês de trabalho. Eu criei na minha cabeça um drone. Quando o drone apareceu aí, eu já estava trabalhando com isso na minha cabeça. Eu criei imagem tridimensional. Eu olhava lá para o outro lado do campo para fazer a leitura de quem é que estava lá. Eu entrava no campo, sempre entrei no campo antes para olhar como é que o meu atleta vai me ver lá do outro lado. Eu ando no campo, olho lá onde é que o meu lateral direito vai. Eles estão pensando que eu estou olhando o gramado. Não estou olhando o gramado. Estou olhando qual é a ótica que o lateral direito lá do outro lado vai ter, onde eu vou estar. E se o fundo que vai estar da torcida, que vai estar com a camisa azul, se ele vai me achar, se eu quiser mandar alguma mensagem, se eu quiser fazer algum gestual para ele. Então, eu fui criando essa linguagem também corporal minha para eles, fazer um sinal, tipo, dá um tempo, o cara já sabe. Quando eu fizer para vocês, dá um tempo, para. Eu falo pro goleiro, quando eu fizer assim, tá na hora de parar o jogo, que eu preciso corrigir, senão eu vou tomar o gol. Então ele tem que parar lá, infelizmente tem que fazer isso. Então, essas informações, no dia a dia, o trabalho é refinado. Então, o treinador, se não tiver a sabedoria para falar que aquele lá é o Lin Jong, que está lá do outro lado, e eu falar, quem é que está lá? Os caras aqui vão dizer, ele não sabe nem o nome do jogador. Isso acontece um pouco com o nosso treinador do Atlético Mineiro. Eu não estou falando com relação ao nome dos atletas, mas ele tem uma dificuldade de se localizar com o idioma português, e isso atrapalha um pouco na comunicação. Você pode ver que as entrevistas dele não tem uma palavra em português, é raro. E isso as pessoas não percebem, acham que o brasileiro entende o espanhol entende o português. Não entende, não. Porque esquisito, para nós, é esquisito. Para eles é gostoso. Entendeu? Olha só, que coisa esquisita. Pô, que coisa gostosa. O cara, esquisito é você. Pô, entendeu? Então é engraçado isso. Verdade. O Arthur, igual o surdo, né, o Arthur? Eu fui jogar, o cara falou, marca o número 10 que ele é surdo. Porra, eu comecei a xingar o cara.
Sabe? Depois eu vi que surdo era canhoto. Ele ouvia tudo. Não é? É brincadeira. Não é, surdo. Principalmente no México, né? Mas Surdo. viu, Arthur, eu tive até que colocar, faltando 5 minutos, uma toalha no pescoço, não falava nada. Quando ele colocava uma toalha no pescoço, sabia que estava no final. Quer dizer, vamos segurar, né? Vamos segurar. E aquela também, 40 minutos do primeiro tempo, não fez o gol, não tomou, segura, vai para vestiário. O duro é tomar um gol de 45 e ir para o vestiário. Também tem essas coisas, né? Não dá para tomar 45 e muda o placar, vai para o vestiário, é diferente o retorno. Não é assim também, Arthur? É a estratégia, sabe? Gente, vocês estão tocando em assuntos aí tão importantes que o nosso ouvinte, eu sempre me refiro ao ouvinte, porque a verdade é o seguinte, né, Jarbas? Estamos fazendo por ouvinte. O programa de vocês aqui, ele é direcionado para o ouvinte, né? Ele quer escutar coisas diferentes, porque se a gente for escutar tudo que ouve, em tudo quanto é lugar, vai ficar um programa inócuo, né? Um programa sem sentido. Agora, quando você traz essas referências que são vocês todos aí, né, no sentido da comunicação, o Giba como atleta, eu aqui na minha área de professor de educação física e tal, essas coisas, você dá um parecer que amplia o conhecimento do nosso ouvinte e isso faz com que ele tenha um entendimento melhor do que é futebol. É verdade. O Reinaldo me deixou curioso aqui com a história que ele ia contar aí. Hein, Reinaldo? Eu já contei esses dias aqui, foi do narrador com quem eu trabalhei há muitos anos, o Araújo Quintanilha, e nós estávamos transmitindo futebol amador e estava jogando o Fabriva, que é o time da Maxion, hoje Maxion, né? A Fábrica Nacional de Vagões, o Fabriva, contra, não estou lembrado, a União Cruzeirense, o CE, não sei nada. Eu só sei dizer que o time do Fabriva tinha 11 crioulinhos no time. Aí teve um escanteio a favor do Fabriva. Aí o narrador tá lá, o Araújo Quintanilha, narrando, né? O meio de campo era Bide, Badei e Varela. Bide, Badei e Varela. Ele prepara-se o Fabriva para escanteio pela direita. Lá vai o Fabriva, prepara-se o Varela para escanteio. Correu para a bola, suspendeu para Bide. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá uma criolada. Ô, Reinaldo. Aqui na Vila Belmiro, Reinaldo, tinha o pai e o filho, era Barassal, e ficava... Mário Barassal, os dois meus amigos. O pai e o filho, ele também é meu amigo. O pai e o filho, Barassal e o pai. Ele narrava o jogo e falava assim, aí filho, o que aconteceu aqui embaixo? Ele, não, pai. Pô, até os caras falaram assim, peraí, pô, pai e filho, pô. Aí ele narrando, a iluminação era ruim pra caramba. Ele narrou, gol! Doval! O cara deu uma cotovelada a ele, vem, Galvio! O cara deu uma cotovelada, ele, Pelé! O cara deu uma cotovelada, ele, Coutinho! O cara não deu cotovelada, ele falou assim, eu só estava brincando, mas é Coutinho, é que é tudo igual. Só pra vocês terem uma ideia aqui, o Arthur comentou... Viu, Reinaldo? Viu, Reinaldo? O Arthur comentou aqui que a gente faz o programa para as pessoas e esse fato de estar girando o programa 24 horas. Mas ainda dentro do que você está falando aí, o Arthur Bernardes, olha o depoimento de um ouvinte nosso, que não é só um ouvinte, ele também é jornalista, né? É repórter, trabalha com Milton Neves lá no Terceiro Tempo, no Que Fim Levou. O Edivaldo Tis está com a gente aqui, né, o Edivaldo? Alô, Jarbas Duarte, alô, Rádio Futebol ao Vivo. Que maravilha. A hora que eu coloco no seu aplicativo aqui, vocês estão falando de futebol. Capitão Hidalgo, Gilberto Costa, grande Gilberto Costa, o rei de Limeira também, hein? Campeão paulista, em 86 pela Inter. O Arthur Bernardes, Jarbas Duarte, o grande comandante, e o Negreiros. Olha, a forma com que vocês falam do futebol é um negócio espetacular. De forma didática, contando histórias de quem esteve lá dentro, de quem presenciou, vivenciou e participou desse futebol maravilhoso, o futebol de antigamente, e que estão também dentro da história do futebol. Não dá para falar do futebol brasileiro sem mencionar esses monstros sagrados aí da bola. E é uma satisfação muito grande. Sempre que eu ligo no aplicativo, vocês estão falando de futebol.
É um negócio fantástico. Às vezes eu converso também 1 hora e meia com o grande Jair Pisserni. É outra fera também, viu? Que vocês podem convidar aí. Eu tenho o contato dele. Desde que vocês queiram aí para bater um papo. Tem muita história dentro do futebol também, o professor Jair Pisserni. Se palpite fosse bom, seria vendido. E eu tô oferecendo aí, essa sugestão. Pela amizade aí com o Jarbas Duarte, né? Grande nome do rádio brasileiro, agora fazendo um rádio dentro da internet, essa rede de internet, a rádio do próprio Capitão Hidalgo também, e filtrando as emoções do futebol. Além das transmissões, esse bate-papo é genial, ele é imperdível, ele é único, e vocês fazendo escola dentro do rádio brasileiro. Parabéns, um abraço do Edivaldo Tits. Eu sou repórter da Rede Vida desde 2010, estou lá com o Milton Neves também no portal Terceiro Tempo, no Que Fim Levou, escrevendo, mandando fotos, gravando vídeos, mas eu estou aprendendo a cada dia, a cada hora que eu dou play no Rádio Notícia, no Rádio Futebol ao vivo. É mais um curso que a gente está fazendo de comunicação, de aprendizado dentro do futebol. Agradeço, Nota viu? 10 para vocês. Obrigado. Todos. Continuem com esse brilhantismo, ensinando muita gente a fazer rádio. Obrigado, e trazendo à tona a história fantástica do melhor futebol do mundo. Um abraço, Jarbas Duarte. Obrigado. Boa noite. E continue aí com esse brilhantismo, esse trabalho fora de série. Um trabalho que a hora que eu dou play aqui na Rádio Futebol ao Vivo, eu ouço vocês com essa primazia, com essa capacidade explícita de falar de futebol. Um abraço, estamos sempre na escuta, aqui na cidade de Piracicaba, a terra do Quinzão, a terra também do Capitão Hidalgo, que brilhou na década de 60. Um abraço! Poxa, Edivaldo, obrigado, cara, pelas palavras. É realmente tudo isso que a gente está fazendo aqui, é justamente para o ouvinte, não é, gente? Eu fico assim, emocionado e feliz por estar dentro desse contexto aí, sim, porque eu me sinto tão pequenininho no meio de tantas pessoas, conhecimento e história. A abertura do teu programa, você falou comigo aqui na abertura, às vezes eu não dou a resposta direta, porque são tantos assuntos que eu não quero ocupar mais do que 30 segundos nas minhas respostas, porque eu quero ter o prazer de ouvir o que vocês têm para falar para mim, porque eu quero aprender para melhorar o meu negócio, eu quero melhorar o meu trabalho, eu só melhoro o meu trabalho com informações. E as informações que vocês me dão, vocês abrem a minha mente quando você me perguntou sobre essa história da comunicação, etc e tal, dentro do campo, a leitura que eu falei de leitura corporal, eu já pego um gancho para quando eu tiver que dar a minha aula, eu vou falar só sobre leitura corporal, eu vou levar 50 minutos falando de uma aula só de leitura corporal. Aí vamos falar da parte mental, aí eu vou falar mais 1 hora de leitura mental, como é que você interpreta a intenção do adversário. Então, eu vou associar o antigo, que é onde nasceu tudo, onde tinham os artistas diferentes dos de hoje. Hoje nós robotizamos os nossos atletas, entre aspas, né? Então, quando você junta o antigo, o hoje e o futuro, você tem uma gama de informações que você pode auxiliar no entendimento de quem sonha estar dentro do futebol como profissional. E esse é um dos objetivos que eu tenho, é fazer pessoas melhores do que eu, no sentido de aprendizado, de educação pessoal, e que tenha dentro da comunidade esportiva valores que hoje estão um pouco esquecidos, que são o que vocês trazem para a gente. Sim, porque esse curso da CBF aí de treinadores, sai muita gente boa, mas também tem muita gente que se perde pelo caminho, né, Arthur? Esse curso aí de treinador. O curso é uma forma que você tem de ter uma licença para você poder trabalhar. Eles criaram esse vínculo no mundo inteiro. Isso começou lá com Platini. Platini criou uma ideia de que a licença é que você está autorizado a exercer a profissão de treinador. Beleza. Eu acho que tem que ter atualização. Porém, tem muita gente que se perde porque não adianta eu só na faculdade estudar. A faculdade da vida ela é muito mais importante para mim do que a teoria. Sim. A teoria eu posso pegar no Google ali, abrir e ter informações. Agora, a prática, você saber que o Gilberto Costa ia bater de 3 dedos, o que é 3 dedos? Você tem que estar dentro do campo para entender, você tem que ter tido o momento ali de viver com esses atletas que te trazem muitas coisas boas. A maneira de bater na bola, a maneira... quando você fala daquela jogada do Pelé lá com o Mazurkiewicz,
O Pelé fez força centrípeta, puxando ele para dentro, solicitando do joelho dele uma necessidade de equilíbrio no corpo dele. Se ele tivesse um grupamento muscular bem adequado, ele não faria aquilo. Foi permitido porque a força do Pelé era muito acima da média. O salto vertical do Pelé era impressionante. Então, se você for ver um cara com 1,74m, 72, não me lembro, não sei a estatura dele, ele, para ter tudo que ele tinha, realmente, ele era foi um cara abençoado. Então, esses detalhes, né, como acontece com o Giba tem altura? 1,69. 1,69 tinha. Bom, 1,69, olha só, 1,69. Aí os caras falam que ele não jogaria hoje, sabe? Então, assim, nós temos que trazer informações para as pessoas. Isso que vocês estão me dando aqui, esse gancho, de eu aprender com essas narrativas que vocês colocam, eu crio um texto e um contexto para que eu possa, no momento em que eu comentar algum jogo e que eu for dar as minhas palestras, eu tenho conteúdo para poder ajudar as pessoas a terem entendimento. Perfeito. Eu entendo assim que, Reinaldo, para ser jogador de futebol tem que ter, claro, um dom e treino. Agora, para ser treinador tem que ter muita oratória também, que se eu não souber dar o recado, né, Reinaldo? Eu penso o seguinte, corroborando com o Arthur, eu penso que a prática supera qualquer expectativa de ensinamento. Prática é prática, teoria é teoria, o que o jornalista aprende na escola, a prática dele, se ele tiver o dom, além de somarmos o dom, existe uma diferenciação muito grande. Quando foi criado no Brasil o curso de educação física, que veio do exército saiu do exército para o mundo da educação física, nós tínhamos um tratamento muito diferenciado no Brasil. Da década de 60 para 70, as pessoas que se formavam em educação física tinham um respeito muito grande, muito grande. Sem demérito a qualquer professor de educação física dessa data. De 80 em diante, houve uma diferenciação muito grande. É um negócio fora do comum. Ministério da Educação no Brasil, não me lembro quem era o ministro, não me lembro quem era o presidente da República, simplesmente colocou no currículo escolar a preparação física para que se gerasse mais empregos, mais professores, inclusive, para o currículo escolar. Porém, o curso de Educação Física, por exemplo, na ocasião, eram feitos em 2 anos, 2 anos e meio, e muita gente ocupou esse espaço para fazer uma faculdade, para tirar um diploma, para poder fazer concurso paralelo. Às vezes a pessoa não tinha nem dom de preparação física, ia para um curso de preparação física para ter um diploma, para fazer um concurso no Banco do Brasil, da Polícia Federal, era muito diferenciado. Então, se você fosse fazer uma somatória em porcentagens de professores que eram formados na ocasião, a maioria não ia frequentar as salas de aula, e as salas de aula necessitando de preparação física. Porém, nós tínhamos grandes professores de educação física trabalhando com desporto nacional. Desporto nacional é muito bom, hein? Paulo Amaral, Admildo Chirol, Muraci Santana no São Paulo e tal, e tantos mais. Hoje não. Hoje o curso de preparação física voltou a ter os seus anos regulamentados como os demais, como faculdade de Direito e tal, que são 4 ou 5 anos. Aí regulou-se, logicamente, no melhor condicionamento a preparação física. Só que entrou um outro governo e bagunçou o coreto, já fazendo com que as notas da preparação física não fossem para o currículo do atleta. Só é para o atleta, não, do estudante. Aí já bagunçou, mexe de um lado, mexe do outro. O que aconteceu? Muitas faculdades de educação física do Brasil faliram, quebraram. Aqui no Vale do Paraíba, tanto São Paulo quanto São Paulo, fecharam 4 ou 5. Sul de Minas, Pouso Alegre, lá para cima, fecharam as faculdades com grandes professores. Isso aí não é bom. Mas quem fez o curso de técnico na CBF foi lá, simplesmente, na obrigatoriedade de mostrar que estava fazendo o curso. Desaprender, ele não vai desaprender. Isso aí não. Ele vai aprender sempre alguma coisa, mas a prática dele é outra. Vem de dentro. Mas, Reinaldo, faz o curso na CBF, mas não tem sequência. Um dia desse eu discuti com você. A CBF poderia colaborar com esses alunos aí que formaram. Eles ficam no Deus dará, esperando por ter o diploma, não tem onde trabalhar. Que valor é esse? Capitão, só para você ver, a minha opinião, eu não preciso estudar na CBF para ser treinador. Outras coisas eu preciso estudar.
Veja só, vai, eu pego o Jabaquara aqui. O Jabaquara tá na B. Aí eu pego o Jabaquara na B, como eu fiquei 10 anos aí, sem ganhar nada, ainda pagando mensalidade, mas porque eu gostava do clube, e nós fomos lá ajudar o Jabaquara, hoje ele tá bem, tá com outra diretoria. Aí eu pego o Jabaquara na B, eu subo para 3. O ano seguinte eu subo para 2. O ano seguinte eu subo para 1. Eu não posso treinar o Jabaquara porque eu não tenho curso. E aí? Uma pergunta. Eu Aliás, fazer o curso para quê? Aliás, é difícil a gente entender isso. Por exemplo, o Capitão Hidalgo está anos-luz na frente porque é um comentarista que jogou bola. O treinador que não jogou, que não esteve nas 4 linhas, o Capitão Hidalgo, é diferente de um outro cara? Como é que você pensa, Hidalgo, isso? O próprio jogador de futebol, o Arthur sabe bem disso, e todos nós que militamos no futebol, no meu tempo não aceitava o cara dar orientação tática, técnica, esse estudo que o Arthur coloca necessário hoje, pela cultura elevada que se deu ao esporte. Como disse muito bem o Reinaldo, a explicação do Reinaldo é espetacular, né? O jogador, não, ele era redil a técnico que não fosse jogador. Eu iniciei minha carreira, veja, Arthur, olha só, Homero Opp. Homero tinha sido campeão no Corinthians em 54. Veja só. Eu fui meu técnico, Silvio Pirillo, tricampeão no Flamengo, artilheiro, sei o quê. Jair da Rosa Pinto, seu Reinaldo. Jair da Rosa Pinto, devo muito a ele. Ele dizia, garoto, vem aqui, põe a bola lá na esquerda. Ele fazia isso com a maior facilidade. Tinha uma perninha fina. Põe lá, põe não sei o quê. Ele acreditou em mim, já nos aspirantes. E depois eu peguei quem? E fui pegando. Peguei um Tim, peguei o Reganeschi, que tinha sido um grande jogador de São Paulo. Eu trabalhei muito com ex-jogadores, com experiências. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com técnicos que não fosse jogador na época. Era assim. Aliás, também tinha uma coisa, não é, Arthur? Esses profissionais se tornaram técnicos, e entra aí na fase daquilo que explicou o Gilberto, entrava normalmente, seria técnico normalmente pela capacidade dele ter se envolvido como atleta, como jogador historicamente. E aí não havia diferença. A diferença era, sim, o tratamento com a bola, a configuração do crescimento do jogador tecnicamente. Pouco se dava. Eu só vim aprender na preparação física com Almir de Almeida, quando em 71 foi implantado um interval training e um circuit training, que fugia da nossa capacidade até de entender o que poderia ser aquilo de apoio ao nosso futebol. Não, o nosso era 1, 2, 3, 4, 20 volta no campo e volta para o coletivo. Era mais a prática do que toda essa participação hoje, que é importante, da medicina. Nós não tínhamos preparado nem para atender o jogador machucado, não tinha nada. Então, eu te respondo a isso. No meu tempo, não tinha o lado teórico. Eu não sei quem apareceu na época, nem posso lembrar, mas o jogador não aceitava uma orientação daquele que não tinha vivido o mundo do futebol no gramado. E o contrário, Gilberto Costa? E o contrário? Giba? Jogador que virou treinador. Jogador que virou treinador? É uma vantagem? Não, olha, lógico que ele viveu lá dentro. Eu tenho uma frase, lógico, assim, para você ser jockey, tu não precisa ter sido cavalo. Só que... Boa. Só que você... Agora, eu tô bem à vontade. Oi, Reinaldo. Pode falar, Reinaldo. Eu tô bem à vontade para falar um negócio aqui. Eu tô bem à vontade para falar uma coisa aqui. Essa diferenciação, o jogador realmente não aceitava quem não fosse do time, quem não fosse da prática. O jogador nunca aceitou. Mas essa diferenciação de posicionamento entre um técnico que nunca jogou bola e um técnico que foi jogador de futebol, uma das maiores conjunturas negativas do futebol do Brasil foi a imprensa de São Paulo, a qual, inclusive, eu trabalhei. Eles não aceitavam, por exemplo, eu vou ser bem sincero aqui, a Rádio Globo, por exemplo, de São Paulo, não aceitava que o Cláudio Coutinho fosse técnico da seleção brasileira. Não aceitava. E não era o Cláudio Coutinho, não, podia ser um outro qualquer. E depois veio o Parreira.
que foi preparador físico da seleção do Brasil na Copa de 70 e se tornou técnico, mas nunca jogou bola. A Rádio Globo de São Paulo não aceitava o Cláudio Coutinho como técnico. Não aceitava. O senhor Osmar Santos nunca gostou do professor Cláudio Coutinho. Não admitia isso. Ele queria o Brandão na seleção brasileira de qualquer forma. E quando o Brandão foi mandado embora dentro do avião, voltando da Bolívia para o Brasil, virou-se um caminhão de coisas ruins dentro da seleção brasileira. A imprensa de São Paulo nunca aceitou. Aí a coisa pegou. A moda pegou. Aí veio a outra rádio, veio a outra televisão e tal, e começaram a... mas nunca foi técnico, nunca jogou bola, não sabe chutar uma bola, não sabe quantos lados tem uma bola. E paz, meus senhores, o Cláudio Coutinho teve toda a razão de tudo aquilo que ele fez no empreendimento esportivo que ele teve no futebol do Brasil. Uma pena que tenha morrido, né? Mas a imprensa de São Paulo não gostava do Cláudio Coutinho. Queria colocar gente de São Paulo. Gente de São Paulo. Isso aí pegou, foi uma febre. Aí depois, uma mudança técnica que aconteceram nas equipes de futebol, advindas, logicamente, no trabalho do seu professor Cláudio Pêssego Coutinho e, posteriormente, do Carlos Alberto Barreira, tiveram que engolir. Vocês vão ter que me engolir. E essa é uma realidade, é uma verdade. Hoje em dia, nós temos vários técnicos campeões do mundo que nunca jogaram bola. Nunca jogaram bola. E hoje, inclusive, existe um aproveitamento não, existe uma outra diferenciação de necessidade. Às vezes o cara aposentou como jogador de futebol, não tem uma boa vida financeira, ele vai procurar ser técnico de futebol. É a profissão dele. A vida inteira ele fez aquilo. A vida inteira ele fez aquilo, ele vai ter que ir para onde? Qual o caminho dele? Ele está com saúde, está com disposição, eu vou ser técnico de futebol para ganhar meu dinheirinho, que minha aposentadoria não justifica hoje os gastos que eu tenho com a minha família. Essa é a grande verdade. Ô, Reinaldo, só rapidinho. Ô, Giba. Veja só, o Arthur mesmo falou, eu não passei por time grandes, mas a inteligência dele, e eu tive o privilégio de trabalhar com ele, e eu brinco com todo mundo, só o fato de você saber que tu é burro, tu já é inteligente, eu não vou correr, eu vou dar o passe longo, eu vou cortar caminho, eu vou posicionar os meus jogadores na minha frente para eu não precisar correr muito, para eu chegar só cortar caminho na bola, pegar. Então você faz isso. A inteligência do Arthur, dando as palavras de hoje, quando nós falamos do Pelé, ele se antecipou, enquanto nós falamos dois minutos em todo mundo, ele já deu uma explanação de tudo que o Pelé tinha. Então ele vê tudo isso dentro de uma equipe e num contexto dos jogadores. Então, quando a gente fala que naquela época ainda o treinador falava assim, vou trazer um psicólogo para conversar com vocês, o cara falava assim, saía todo mundo da sala. Você tá louco? Ninguém aparecia. Ninguém é louco aqui. Que nós. Não sabe chutar uma bola. Só que o mundo agora um pouquinho, porque não é todo mundo que jogou bola também que consegue ser treinador. Porque é igual ser professor. Eu sei que 2 mais 2 são 4, mas numa sala de aula eu me faço entender, os alunos vão entender isso, o que eu quero passar para eles, eu sei para mim, mas eu não sei passar para os outros. Então, isso daí é um contexto que nós temos que analisar. Agora eu acho, como o Reinaldo falou. Muito bom, Giba. E o Arthur pode dizer, a mecânica hoje é totalmente diferente, porque a explosão física, ela ultrapassou qualquer ideia que pode você alimentar taticamente. A explosão física diminui até a condição daquele que quer jogar só taticamente. Hoje tem que ter condição física para jogar taticamente, não é, Arthur? Hoje é diferente. Havia uma disparidade técnica, mas hoje não. Como o Arthur explica para todos nós, a mecânica, tudo, isso você não ouvia. Vem cá, Giba, Reinaldo. Nós não ouvíamos já, no nosso tempo, isso tudo que o Arthur está dizendo. Eu já disse ao Arthur, se você colocar também 10 preparadores físicos na mesma mesa para bater papo, cada um tem uma ideia de treinamento também, não é, Arthur? Cada um acha que o treinamento tem que ser assim acolá. A coisa foi de uma dimensão que você não sabe a realidade de tudo aquilo que é dito. Todos eles são formados, cada um tem a sua maneira de enxergar, também tem isso no futebol. Há uma diferenciação também, não questão lógica, não é lógica. Hoje parece que a preparação física, cada um tem o seu entendimento, sua inteligência. Agora eu pergunto, Arthur,
eu vejo a diferença do futebol argentino. O Reinaldo pode participar e também o Gibo e você já. O futebol argentino que hoje está jogando demais, hein? Já falei isso, hein? A mudança hoje da maneira de jogar a Argentina vai ser muito mais sucesso que a equipe brasileira, hein? Tá um time formado, parece que o cara também foi jogador, e a facilidade com que o jogador da Argentina se adapta a qualquer mundo do futebol, porque ele tem cultura. Hein, Arthur? O jogador de futebol da Argentina tem cultura. Eu joguei com um rapaz aqui chamado Dreyer. Ele sozinho já era um show, né? Pode falar. Ele é um jogador agressivo, de marcação, né? Não sei se o Reinaldo lembra dele. Me lembro muito dele. Dreyer com H. Que dureza. Isso mesmo. O Dreyer veio do River Plate, era moleque. Nós trouxemos, na verdade, ele fez um teste. O Almeida até me chamou, que tinham 2 jogadores, Sibeira, que era um ponta-direita, e o Dreyer se adaptou bem. O Sibeira era mais quieto, mas jogava muito bem. E o Dreyer é um cara que veio e deu uma diferenciação no comportamento de como jogar, como marcar, diferente da gente, inteligente no campo para jogar. Um dia desse eu jantei, almocei com ele brinca comigo, ele fala, Miguel, você também, é? Eu quebrava a bola tudo e você saia jogando. E você é o nome até hoje. Ele fala assim, você é uma M, eu sou uma M até hoje, mas você é o ídolo, porque você dominava, quebrava a bola e não sei o que, brincando. Agora, semana passada, inteligente. Mas eu acho, Arthur, que o jogador de futebol argentino, isso que o Arthur já estava falando a respeito, ele tinha muito mais, e acho que hoje também, facilidade de adaptar-se a qualquer sintonia do campo, porque aplicação, determinação que eles têm e inteligência, porque tem cultura mais do que os jogadores do Brasil. Me dá a sua opinião, Arthur. Olha, eu queria só citar o seguinte, o Mascherano é o treinador da seleção sub-20, na seleção da Argentina hoje, da sub-20. Saiu uma matéria dele que os jogadores têm obrigações de estudar, fazer leitura, mas isso não é de vez em quando não, é diariamente. Eles têm que limpar suas chuteiras e têm que lavar seus uniformes. Eles têm que aprender outro idioma. Então, eu não vou dizer que tudo esteja perfeito, mas uma coisa eu digo, ele está dando responsabilidade a um atleta que vai virar um ótimo cidadão e futuramente uma pessoa que vai formar ideias. Porque a partir do momento que você leva a educação para dentro do desporto, você está levando a progressão de nível intelectual para um outro patamar. E se você só depender do drible, do controle, isso nós temos de sobra. Porém, a Argentina é um país pequeno, o Brasil é um país grande. Nós temos a nossa área social e educacional, ela é afetada por tudo que acontece. Vê São Paulo, a geografia de São Paulo, são muitas pessoas que os jogadores nascem onde? Na periferia. Existe periferia na Argentina? Tem, Buenos Aires tem, La Plata tem, no Uruguai tem, mas só com uma proporção muito menor. Então, nós temos aqui dentro, o Atlético Paranaense sempre pensou nisso, em dar um pouco mais de cultura para os próprios atletas. Eu me lembro que dentro do refeitório lá, quando eu de vez em quando eu dormia dentro do CT. Aí eu perguntei para um menino lá, você está estudando inglês? Perguntei para ele, could you talk to me in English? Eu perguntei, você pode conversar comigo em inglês? Aí ele ficou me olhando, ele ficou aquele silêncio, eu falei, fala rapaz. Aí você já vê o garoto de 16 anos, ele estava estudando, mas ele queria a prática. Ou seja, aquilo que o Mascherano está querendo dar para ele, porque já tem uma visão europeia na própria cultura dele, ele está querendo trazer para os caras um processo acelerado. Ou seja, quando ele chegar aos 22 anos, ele já está super bem preparado para entrar na Europa no sentido tático, sentido técnico, cognitivo, os treinamentos que vão ser feitos pelo Mourinho, pelo Guardiola, seja lá quem for, ele já tem uma ideia de que aquilo já foi exercitado. E isso, eu, modéstia à parte, eu fiz isso dentro do Atlético Paranaense. E não houve alcance das pessoas para entenderem que eu já estava alavancando a mente daqueles caras para a Europa. Eles, quando chegaram lá, eles depois me ligaram, falaram assim, pô, professor, tudo aquilo que você falou está acontecendo aqui. Eu falei, ó, quando você chegar na Itália, vai ser assim.
Quando você chegar na Inglaterra é de outro jeito. Quando você chegar em Portugal é desse jeito. Por quê? Eu tive a oportunidade de passar nesses lugares, verificar a cultura deles no sentido técnico, tático, e falei sobre a parte defensiva da Itália. Só para terminar, já desculpa me alongar. Fica sensacional o que você está falando, Arthur. Perfeito. A parte defensiva da Itália, o sistema defensivo é perfeito. E voltando lá com o que o capitão falou da seleção da Argentina, eu vi o jogo. Uma boa parte do jogo eu assistia a seleção da Argentina muito determinada, tanto na parte defensiva, ofensiva, fazendo as transições, a pressão alta, né, que fala lá em cima, no último terço do campo, vamos falar a linguagem moderna, eles fazendo muito bem feito, fazendo o retorno rápido, a seleção da Itália não brincou, jogou para ganhar e eles fizeram um grande jogo. Realmente a Argentina naquele jogo ali foi muito bem. Agora, eu detecto que a Argentina tem um problema emocional. Quando chega nos momentos exatos de decidir, eles perdem a cabeça, tomam um cartão vermelho, são indisciplinados, eles se perdem. Então, o maior problema da Argentina, para mim, não é a parte técnica, cultural, é o controle emocional deles. Isso já é antigo que acontece com eles. Chegam nas semifinais e finais, eles se perdem por ansiedade e muitas vezes perdem uma capacidade de produção muito maior por causa disso. E sendo preparado desse jeito, Reinaldo... Arthur, essa colocação que você faz com relação aos argentinos exige uma complexidade muito grande, porque existe, logicamente, a geografia, o tamanho do país da Argentina com o Brasil, muito grande, logicamente. Nós temos 8 milhões de quilômetros aqui, lá é muito menos. Agora, segundo o relatório da própria Organização das Nações Unidas, da ONU, os melhores ensinos, um dos melhores ensinos do mundo hoje, principalmente de medicina, hoje em dia é da Argentina. E essa ansiedade que existe no povo da Argentina, essa complexidade que eu falo, ela já vem de outros fatores de vida, do social da vida dos argentinos. Eles já enfrentaram batalhas, já enfrentaram guerras, e isso aí, eu diria até no linguajar chulo, é transmissível, para não dizer que vem de família, né? Eles têm esses problemas, esses detalhes todos. Agora, em termos comparativos, inclusive, nós não podemos nem nunca comparar o cara do Brasil, o atleta do Brasil, o engenheiro do Brasil, os caras que aqui se formam, porque o alto índice de dislexia no Brasil também é muito grande em razão da vida que os alunos no Brasil levam, principalmente no Rio de Janeiro. Muitas favelas, muitas pessoas que não são matriculadas, o analfabetismo. É por isso que os militares, na época do governo militar, criou o MOBRAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Isso aí exigiria um programa todo especial para a gente ficar discutindo aqui o social de cada um, para poder ter essa implantação, até chegarmos a um denominador comum da diferente formação do atleta europeu, do atleta americano, do atleta da América, não digo da América Central, não é? É muito diferente. É muito diferente. Só como resultado final, há 4 anos atrás, o Vinícius Júnior morava na favela. Morava na favela e comia na concentração do Flamengo. Hoje o cara ganha milhões e tal, e tal. Não estou dizendo com relação ao salário do cara, mas a formação do cidadão. E hoje no Brasil, o menino não quer estudar porque ele quer ser jogador de futebol. Imposto pelo próprio condicionamento que o pai tem. Não, vamos, meu filho vai ser jogador de futebol. Por quê? Porque em 2 anos o moleque está ganhando muito mais que um médico. Essa visão, só para concluir, essa visão que eu estou falando sobre o que está acontecendo aí, essa comparação que nós fizemos, tem um detalhe muito grande. Os clubes que têm condições, né, os clubes grandes que têm condições de preparar atletas, se eles querem fazer o negócio, né, vender esses atletas, eu digo para você o seguinte, várias vezes, eu falei, ó, esse atleta aqui joga na Alemanha, esse aqui não joga. Esse aqui joga na Iugoslávia, esse aqui não joga. Eu vou falar por quê. Porque eu tive a oportunidade de conhecer o DNA desses povos. Eu circulei, eu joguei contra vários treinadores europeus, vários. Todos nós que trabalhamos no Oriente Médio, cruzamos com vários treinadores europeus e você pega o DNA e eu pesquiso. Então, assim, é muito raro você errar. Quando você sabe, pô, esse cara aqui vai jogar melhor na Espanha, depois ele pode dar um salto para a Alemanha, porque o futebol alemão tem essas características. Eu fiz 4 pré-temporadas na Alemanha, fiz 4 pré-temporadas na Turquia. Só na Turquia são 500 clubes no mesmo momento. E ali você faz um intercâmbio impressionante. Então, tudo isso aqui, uma outra hora... Arthur, é isso que eu falo. Ainda bem que tem o Arthur e mais outros
para poder designar, orientar, ter essa orientação de trabalho, o que lá na frente é um sucesso. Agora, você imagine se não houvesse esse progresso, e se não houvesse gente com esse dom, no seu caso, se não houvesse gente que quer estudar, que quer fazer, que quer progredir, que quer simplesmente fazer com que as coisas se aproximem da melhor maneira possível e que sejam formados da melhor maneira possível em qualquer setor da atividade da vida. Viu, Rei? Tem outro detalhe. O que eu percebi do Arthur aí, acho que vocês vão concordar comigo, pelo seguinte, ó. Você treinando esse cara para saber inglês, estudar, ele vai orientar também uma esposa e uns filhos, porque ele indo fora do Brasil com esposa e com filhos que não se adaptaram, ele perdeu uma oportunidade gigante, né, Reinaldo? Ô, Jarba, você quer saber, ô Reinaldo e o Giba, vocês querem saber a qualidade que tem funcional de experiência do Arthur? É para estar dentro da Confederação Brasileira de Futebol, em todas as áreas, participando, orientando, em todas as áreas, tá? Do juvenil, aspirante, até o profissional. Ele tinha que ser adequado a uma Confederação Brasileira de Futebol. É mais do que treinar qualquer time aí. É muito mais do que isso. Fala, Giba. Capitão, eu sempre falo, às vezes, quando eu estava com o Rodolfo da palestra, o futebol é a única profissão séria que você vai dormir pobre e acordar rico. Só que a cultura do Brasil é assim. Que nem para que eu vou colocar o Arthur nessa posição que você falou, chegar lá e vai ofuscar todos nós com a sua inteligência. E o próprio brasileiro, o torcedor, fala, pô, esse cara aí tem que ser treinador, ele não pode estar nessa função. Só que aquela função é muito mais importante que treinador. Então, hoje, nós estamos num país onde você chama o treinador de professor e o professor de tio. Verdade, Gil. E prof. Bem lembrado. Prof. Ô, Hidalgo, você acha que eu tô errado? Você quer Você ferrar com o Arthur, hein? Você quer ferrar o Arthur, hein, meu? Peguei a bengala. Não dá pra comparar o trabalho que o Arthur exerce. Né? Não Tô contra o Hidalgo, não. Não tô contra o Hidalgo, não é isso. Eu tô falando em tom de blague, em tom de brincadeira aqui. Você já pensou a bagunça que é a CBF? Né? A roubalheira que é a CBF? O Arthur ir lá para poder fazer. Não estou dizendo contra o seu comentário, não, Hidalgo. Você tem toda a razão. Sim. Você tem toda a razão. Mas para isso, o Arthur teria que estar no lugar mais adequado, viu? Mais adequado. Reinaldo, isso daí me faz lembrar aonde eu fui entrar colocar uma pessoa cega nesse. Eu fui entrar num barzinho, o cara falou assim, ô Gilberto, você tá armado? Eu falei, eu não, pô. Ele falou, então pega uma faca que aí dentro tá todo mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso, ó. Vamos pensar você vai pegar o Arthur. Nós precisamos de uma pessoa que faça isso. Tá. E a gente sabe que nós temos gente qualificada, assim como o Arthur, tem outros que também fazem esse trabalho. Mas não aparece, porque vão chamar de louco. Principalmente torcedor. Porque o negócio do torcedor, aliás, existe o torcedor e o distorcedor. Contrataram um cara lá que vem falar de número, que vem falar... Tem calma, que lá na frente você vai ver o que é trabalho sério. Né? Isso aí exige dos dirigentes competência deles. Porque quem está aqui tem que saber simplesmente olhar à distância para ver onde vai ser enfiado. Porque às vezes o trabalho o presidente da CBF, o presidente da CBF fala assim, tudo bem, vamos contratar esse cara, mas deixa a gente achar o helicóptero primeiro. Primeiro aqui, para poder vender. Eu acho hoje é um prejuízo para quem tem qualidade assim, na altura do Arthur. Você veja o caso, sempre gostei do futebol de Campinas, até como exemplo. Olha, a Ponte Preta, a Guarani tem um histórico bonito. Você, Jarba, narrou quantos jogos, o Reinaldo, quantos jogos. Eu sempre gostei da Praça de Campinas, sempre gostei. Os profissionais de rádio, enfim, eu sempre gostei. Quando eu enfrentava a Ponte Preta, o Guarani, era uma guerra de interior, né? Era um aprendizado, tá? Veja a situação de um Guarani e veja a situação da Ponte Preta.
por mais que você leve esse grau de conhecimento, você não vai ter a condição de levar todo este processo lá na frente, porque a necessidade de ter que ganhar os jogos, necessidade, e vai pegar qualquer clube que entra hoje, está quebrado, está com dificuldade, quer ganhar amanhã e não tem jogador para ganhar amanhã. Onde é que vai ter esse reflexo? Por isso que eu lembrei de uma confederação. Só que vocês lembraram do fato que para chegar lá na CBF é uma outra situação. Eu entendo. Ô, capitão, peguei Vanderlei, Marco Aurélio de cá. Nossa. Só. Aí tu ia pro Guarani, tinha Zé Caro, que veio do Cruzeiro, Renato Pé Murcho, que não era Pé Murcho em lugar nenhum, e Zenon. Nossa. Meu Deus do céu, E é brincadeira. tinha um jogador lá chamado um canhoto. Caramba, eu esqueci o nome dele agora. Pô, eu falo pro Zenon, esse jogador aí, Zenon, ele foi um dos melhores canhotos que eu vi. E sabe, ninguém lembra dele no Guarani, né? Quem será? Eu vou lembrar desse Eu cara vou aí. lembrar o nome dele. Bom, você contou aqui o teste que você ia fazer. Não, faz o seguinte, ó. Domingo você vai marcar tal cara. Lembra da história que você contou? Eu achei sensacional. Aí passava... Não, o treinador... Como é que era isso, Gil? O treinador, sabe quando o treinador quer te tirar? Mas você tá jogando bem? E ele falava assim... Não é o meu caso. Olha que história ele falava boa. assim, domingo, não é o Arthur não, domingo eu vou te dar mais uma chance que tu não tá bem. Nós vamos jogar no Maracanã contra o Zico, gruda no Zico e não deixa ele jogar. Aí fica difícil. Aí chegar no vestiário, ele falou assim, Gilberto, eu falei, aí? Ele falou assim, vou te dar mais uma chance. Eu falei, beleza. Aí nós vinha pro Morumbi marcar o Jorge Mendonça. Aí depois eu ia pra Vila Belmiro marcar o Renato Pé Murcho. Depois eu ia lá no Rio, fala assim, olha, escolhe um. Aí tinha Paulo César Caju, aí tu ia pro Internacional de Porto Alegre, tu pegava Batista, Falcão e Carpegiani. Aí daqui um pouco o Carpegiani saía, aí entrava o Jair. Quase igual. Tu vai falar o quê? Jair o Príncipe. Jair o Príncipe. Imagina. Chutava igual um cavalo. Mas é que tá, né? Chutava igual um cavalo. O cavalo nunca chutou, pô. Tem umas frases no futebol, né, Arthur? Olha, tomamos o gol na hora que podia. Perdemos na hora que podia. Tem umas frases no futebol que... O cara tem um dom, né, rapaz? Gilberto é sensacional. Aliás, todo encerramento de programa aqui, ele vai contar a boa do dia. Diz que tem internauta pedindo aqui. Oi, Doc. Olha aqui, Jarbas. No Rio tinha um rapaz lá chamado Nenê Prancha, né? Não é, ele é conhecido, né? Nenê Prancha, ele disse aquela de que esse pênalti teria que ser batido por presidente, não por jogador. E tem uma do Gentil Cardoso, né? Tem uma também do Gentil Cardoso, essa é histórica, né? Ele tinha um megafone, né? Viu, Rei? O Rei gosta disso. Viu, Gilba? Ele estava vendo os caras treinando o Vasco da Gama e tal, então... Isso os caras contavam. Ele pegou o megafone e já falou: atenção, atenção, atletas, atenção, os craques aqui comigo, hein? Os craques aqui comigo. Aí veio um cara que era reserva, viu, Reinaldo? Aí ele gritou de novo: e somente os craques. Em Santos tinha um cara chamado Zé Macaco, não tinha, Giba? Ele foi vereador aqui. Ele andava com um carrinho fazendo propaganda das lojas. Sim. Zé Macaco. E ele saiu para vereador e, em questão de protesto, ele foi o mais votado. E em 2 meses aposentaram ele porque ele não tinha condições psicológicas de ser. Mas ele foi o mais votado aqui, cara. E ele andava falando, né, no microfone.
É o nível, você viu o nível do eleitor, hein? Você veja o nível do eleitor. Você viu? Não, mas viu o Santos? Santos? Eu trabalhei em Santos por 4 anos. Santos é um negócio impressionante. Tem uma história também que o motorista do Baleão, né? Ele estava lá atrás do gol num dia do jogo e aí o repórter de uma rádio faltou. Deram aquele microfone sem fio para ele entrevistar o jogador. Sabe dessa história, Giba? Essa história é... Não. Aí ele foi com o microfone sem fio, foi entrando no gramado, porque acabou o primeiro tempo, no gramado, os jogadores estão saindo. Só que o motorista do Baleão, do ônibus do Santos, ele, claro, não tinha como falar, ele só abriu o microfone. Aí os 3 primeiros que passaram xingaram ele. Quem tá com essas bosta na mão? A Santos é muito legal, cara. Mário Baraçal Júnior e Mário Baraçal pai também tem cada história que eu vou falar uma coisa pra você. O Walter narrador. O Walter. Aí eu trabalhei em Santos, Walter trabalhei Dias, né? 1 ano e meio em Santos na Rádio Tribuna, e eu trabalhava com o Tonico Barbosa. Aí um dia o Tonico Barbosa era o chefe da equipe, né? Aí falar nisso, deixa eu mandar um abraço para um grande amigo meu aí de Santos, Dr. Cássio Richter. Grande abraço. Amigo também do Gilberto Costa, Dr. Cássio Richter. Aí nós estávamos montando a equipe, aí fizemos uma reunião, esse negócio de reunião nunca deu certo, né? Aí o Tonico Barbosa falou assim, poxa vida, o Tonico Barbosa era o chefe da equipe, era repórter. Ele falou, o que vocês acham da equipe? Aí eu virei pro Tonico Barbosa e falei, acho que nós precisamos contratar mais um repórter aqui para colocar. Ele falou, não, mas para quê? Mas no lugar de quem? Eu falei, no seu. No lugar do seu. E foi o Luciano Fatioli. Aliás, na Crônica Esportiva de Santos, nós tivemos um dos maiores gozadores, um dos caras mais sensacionais em viagem e tudo, que era Armando Gomes. Eu vou dizer uma coisa pra você. Nossa Senhora, vou dizer uma coisa pra você. O rádio de Santos era uma alegria. Era uma alegria. Eu gostei muito de trabalhar em Santos aí. Ei, Reinaldo, você não via ele de dia, só via ele à noite. Só à noite. Só à noite. O Armando era um tremendo de um gozador. Subia durante o dia, dormia. Eu fiquei 2 anos aqui com ele. Começava às 11 horas da noite o programa. Eu já vi treinador que falou, garoto, você liga o lado que você vai ficar? Aí o cara falou assim, não, ele falou, então hoje tu vai ficar do lado de fora. Era muito bom. A tribuna tinha, viu, Hidalgo, aliás, a cultura, né? Tinha uma piruinha da cultura e o repórter era Humberto Perina, né? Então ele andava com a viatura lá, que era uma Chevy. Ele andava com uma Chevy 500. Aí o Luciano Fatioli tava. O Luciano Fatioli tava no estúdio, essa história é real, hein? Hidalgo, ele tava no estúdio, viu, Arthur? E falava assim, muito bem, vamos com a piruinha da cultura. Aí entrava uma vinhetinha, aí o Humberto Perina falava assim, muito bem, estou aqui no Pé da Serra, onde sexta-feira tá começando o feriado. Ele sempre entrava assim. Aí um dia o Luciano falou, Humberto Perina, onde você está? Ele falou, eu não tô. Não, peraí, como assim? Você não tá com a viatura da... Não, eu não tô. Mas você tá onde? Eu tô no estacionamento da rádio, porque eu cansei de colocar combustível no meu bolso e a rádio não me reembolsa. Meu Deus do céu. Você acredita? Deu demissão. Hoje, se você chegar no posto e fala assim, põe 40 reais de álcool, o cara burriga um álcool na tua mão. Grande verdade. Mas ó, Santos, eu vou falar uma coisa pra você. Eu também trabalhei, na época que o Reinaldo trabalhava na Tribuna da Cultura, cada história, né, Reinaldo? Nossa. Jaiba, o cara falou pra mim, tu acha a gasolina cara? Eu falei, não, só coloco 50 mangos mesmo. O carro dá risada hoje em dia, mas isso vai melhorar, viu? Ai, meu Deus do céu, não sei quando vai melhorar, né? Ei, Hidalgo, subindo essas histórias aí. Curitiba. É que assim, o Hidalgo foi chefe de equipe, cara. Teve vários profissionais no comando dele. Imagina cada história que o Hidalgo tem. Hein, Hidalgo? Escreve um livro. E tem história, por exemplo, de jogador de futebol. Eu era muito amigo do Sócrates, demais. Amigo dele, de frequentar a casa dele, quando ele já estava brigado com a primeira esposa dele, a Regina. Ele subia o elevador, parava na sala dele. Ali a gente ia até 3 horas da manhã tomando todas e ouvindo música, que o Sócrates gostava de música. Um outro companheiro muito legal era Luiz Pereira. O Luiz Pereira, ele concentrava o time, o Palmeiras concentrava o time, ele passava no apartamento meu para tomar 2, 3 cervejinhas no dia do jogo. No dia do jogo, tranquilamente, e ia jogar o que sabia jogar. Tinha uns caras pentelhos, sabe? Tinha uns caras chatos. Mas... Eu tava ouvindo um momento aí,
sobre locutor esportivo. Vocês lembram do Jair Júnior, né? Aí São Paulo era Jair Bosó. Ele foi trabalhar com Hélio Ribeiro aí uma época. Na capital. Não, era Jair Bosó, Alfredo Orlando, José Carlos Guedes e Marco Antônio de Matos. Eram 4. Nossa, esse Marco Antônio também narrou muito, né, Rei? Agora, muito. Aí, então, o Jair Júnior, ele mexia muito com o negócio da vista, ele tinha problemas e tal, ele punha lente de contato e tal, então nós estamos em Porto Alegre, essa é de matar. Nós estamos em Porto Alegre, Curitiba e o Grêmio. E o Curitiba tinha Reginaldo Nascimento, tinha 3 ali no meio campo, Colorado, né? 3 Colorado no meio campo, né? E lá de distante, você não sabia também localizar. Um era um pouco mais gordinho, você sabia tal. Mas ele só dizia o nome de um, né? E lá vai aquele, e rebate ele e tal. E aí, uma hora o cara que estava comigo, o Eduardo, estava comigo também na cabine, ele viu que ele só falava o nome do cara e era o outro que estava com a bola, né? Aí ele falou, mas ô Jair, na hora que ele chamou o repórter, Jair, você só tá falando o nome desse, tem mais 2 ou 3 ali que tocam na bola. Ele falou, você sabe, não tá no lado do jogo? Não, tá nada, tá uma noite gostosa, sabe o que aconteceu? A lente de contato dele estava no chão, ele não enxergava nada. Putz. Ô, capitão. Aí quando o Eduardo olhou para ele, uma lente estava no chão. O cara não enxergava nada. Capitão, Internacional de Limeira aqui, acho que foi contra o Guarani, pênalti. Quem bate pênalti era o João Batista. O Kita falou assim, vou bater, sou artilheiro. Vai lá bater, né? Depois foi 1-0, acho que gol do próprio Kita. O Kita bateu, o goleiro pegou. Ele saiu correndo atrás do árbitro, falando, o goleiro se mexeu. E eu escutei aquilo, eu também fui na briga, né? Pá. Aí o árbitro parou o lance e falou, Kita, você viu o goleiro se mexer? Aí o Kita, eu vi. Ele falou, então por que tu não bateu do outro lado? Puxou o amarelo e deu pra ele. Eu fiquei quieto, cara. Vai parar o quê? Ele falou, tu viu o goleiro se mexer? O Kita falou, eu vi. Ele falou, então por que tu não bateu do outro lado? Então, você sabe que quando eu coordenei o Esporte da Cultura, a gente arrumou um repórter lá para fazer estágio. Eu fiz uma reunião com ele e falei assim, vai ter uma reunião no Canal 4 lá, é um sindicato tal, você vai lá tal. Ele ficou sentado ali na salinha de recepção, então vai lá. Cheguei, acho que umas 5 horas depois, ele continuava sentado na sala. Falei, você não foi fazer a matéria lá no Canal 4? Seu Jarbas, eu já estava vendo aqui o SBT, passou Silvio Santos, passou Eliana. Putz, era o Canal 4 que você tinha que ir, cara, porque Santos tem o Canal... Tem essa história aqui, né, da Osto Luiz aqui, que é o Canal 3, né, que o cara foi substituído no campo. Não, Gil, lembro. Eu tô na Vaz aqui no Juventude, e tem um amigo meu, o Totonho, jogou bola no Jabaquara, baita de um jogador baixinho, e joga na Vaz até hoje. Então ele tava ganha 50 mangos para fazer os 2 jogos, dava 100, né? Ou dava 40, dava 80. Ele sentou na beirada do campo no Juventude, eu peguei uma cervejinha, 11h30, meio-dia, porque o Oswaldo de Oliveira falou, o cara que bebe antes de meio-dia é alcoólatra. Mas eu falei pra ele, eu vou tomar 11h30. Algum lugar do mundo 3 horas da tarde, 5 horas da noite. Porra, não é? Aí eu peguei e pus uma cervejinha ali. Quem conhece Santos sabe. Aí chegou o cara e falou assim, meu nome é Nelson, vou entrar no número 5 Juvenal. Meu nome é Fernando, vou entrar no número 8 Juarez. Aí chegou o outro lá e falou assim, eu vou entrar nesse time aí. Qual é o teu time? Ele, Osto Luiz. Aí ele falou pra mim assim, puta, Gilberto, como é que escreve Osto Luiz? Eu falei, põe Canal 3, é a mesma coisa. Todo mundo sabe. Gente, o antidoping acabou no futebol? Eu nunca mais vi falar nada. O quê? O antidoping depois do jogo? Lembra? Esses dias eu falei isso aqui. Falei, quem que tá fazendo exame antidoping? Não se fala mais em antidoping. Não se fala mais. Eu fiquei, eu, Juninho e Sócrates para fazer o exame de doping.
Juninho e Sócrates ficamos 3 horas tomando cerveja. No estádio mesmo? Meu Deus. O cara levava cerveja para você tomar e poder urinar. Eles não urinavam. Isso quando não pegava o massagista para fazer isso. Não fazia isso, não. No interior o massagista fazia. Não, o massagista fazia no interior. Só que o problema do massagista, ele fala, pô, fiz exame de sangue aqui, cara, só tem álcool, cara. 70% de álcool, mais outros 30%, é limão. Eu não sei como esse jogador aí joga esse tempo todo, porque, pô, ele tá com diabetes, ele tá com fígado... Isso daí, do doping. Jabá, capitão, isso daí a gente joga bola na quinta-feira aqui, e tem um cara que joga bola com a gente, né? Aí ele foi fazer exame cardiológico e tudo, Aí no dia ele foi ver o exame, o médico falou assim, você não pode mais jogar bola. Ele, por que, doutor? Pelo amor de Deus, deu algum problema com o meu exame? Ele falou, não, ontem eu vi tu jogando. Não joga mais não, cara. O cara foi muito bom. Deu algum problema? Ele falou, não deu nada, teus problemas tá ótimo, é que ontem eu vi tu jogando. Reinaldo, o Gilberto tá perdendo tempo, Reinaldo. Ele tem que escrever isso, é fabulativo. Ele tem que fazer isso, cara. Vou dizer uma coisa pra você, a gente tem cada passagem do futebol no rádio, na televisão. No final ainda tem a outra, né, Jabá? No final ainda tem a outra. Você vai, a história a boa do dia, o Giba vai contar uma piada aqui. Se bem que você não sabe o que, o Giba. O Reinaldo Costa para contar piada. Nesse ônibus aí da tribuna, com a cultura que a gente viajava pro interior, o Reinaldo era o campeão de piada, né, Reinaldo? Nós vamos se encontrar o dia, a hora que o capitão for aí pra... Ei, Reinaldo, a hora que o capitão for aí pra ir pra Aparecida? Aparecida do Norte, Aparecida, ele vai chegar às 7 horas. Nós vamos ficar conversando com ele até meia-noite, porque até ele entrar, passar a ponte... Nossa Senhora! Vai ser difícil. Vamos mudar horário. Vamos mudar aqui o esquema, tá louco? Vamos pegar o direito do idoso. Nós vamos criar a sessão aqui, a sessão do rádio. Eu me lembro quando o Osmar Santos foi para rádio, para Record, para Rádio Record, ele montou um programa na TV Record de noite, Record nos esportes, né? E ele usava mais os repórteres, os novatos, Oswaldo Pascoal, o pessoal mais novo, o pessoal que estava começando naquela época. E o Roberto Silva, um olho vivo torcida brasileira, trabalhava com a gente na televisão. E dificilmente, no programa de esportes da TV Record, no domingo, quando eu chamava uma reportagem, entrava o Oswaldo Pascoal, que tem um rosto bonitinho, entrava o Paulo Roberto de Campinas, tinha um rosto bonitinho e tal. Dificilmente aparecia o Roberto Silva. Dificilmente aparecia o Roberto Silva. Aparecia ele segurando o microfone. Aí tivemos uma reunião. Isso é sério que eu tô falando. Igual o Cledi na ESPN, né? Tivemos uma reunião com a direção. Aí, em dado momento, o Osmar falou assim, outra coisa que eu quero pedir para vocês, para não ter atraso que está acontecendo, e estava todo mundo na reunião, eu vou pedir para vocês que o programa começa às 8, que vocês cheguem às 7 horas para ficar mais cedo na sala de maquiagem, porque senão atrasa muito e tal. Aí vira o Roberto Silva pro Osmar, falou assim, Osmar, esse não é o meu problema. O Osmar falou assim, mas por que, Bob? Chamava ele de Bob, né? Por que, Roberto? Não, porque a minha maquiagem é só na mão, porque só aparece minha mão. Ei, aqui, eu fui fazer um evento e tava o Rosemiro. Aí nós estamos tomando cerveja depois, né, da festa e tal. O cara falou assim, Gilberto, eu não gosto daquele cara não. Quem é? O Rosemiro. Eu acho ele falso. Eu acho ele muito... Ele tem 2 caras. Eu falei, meu amigo, um pouquinho. Se o Rosemiro tivesse 2 caras, ele ia sair na rua com essa? Pelo amor de Deus. E era feio, velho. A não ser que essa outra piora. Deixa eu falar uma coisa, agora são 10h37, a gente está ao vivo no aplicativo. Vocês acreditam que tem 149.111 ouvindo a gente?
É mole? Não. Manda um abraço pra eles. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Tem cara trabalhando essa hora? O que o cara tá fazendo, hein? Tem que mandar um abraço pra eles, que aqui também é tudo de graça pra eles. Esses caras, 149 mil, eu vou dizer uma coisa pra vocês, esses caras não tem o que fazer, não? Não tem. Pô, nós temos 14 milhões de desempregados, se bem que subiu 1% o PIB ontem, alguns já arranjaram emprego, vão ficar sem ouvir o nosso programa. Nossa. No Brasil é assim, 11 milhões agora. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso agora é verdade. Bom, ó, 1h37 de programa, vamos encerrar aqui. A gente vai reprisar esse programa às 18 horas na rádio do Capitão Hidalgo, CWB News. Vou contar boa depois. Então, não, agora, ia te chamar. Gilberto gosta com a boa do dia. Vai, Gil, pra gente fechar o programa hoje. Não é uma piada, é um caos, né? Tu sabe que foi verdade. Aí eu trouxe um amigo na minha casa aqui pra comer pizza, né? Aí fizemos uma pizza e tal, papai. Eu falei, amor, pega a cerveja pra nós. Paixão, pega um vinho aqui pro meu amigo. Querida, pega isso aqui. Já foi mesmo, Gilberto, caramba, quantos anos casado tu tá? Eu falei, vou fazer 40. Ele, meu Deus, amor, porra. Eu falei, não, rapaz, é que faz uma semana que eu esqueci o nome dela. Tchau, gente. Um abraço, Gil, Arthur, Hidalgo, Reinaldo. Pois é, você sabe que esse programa Boletim da Bola, ele fica no looping, a gente chama isso looping, né? Ele começa, recomeça e volta. Então qualquer dia da noite, da madrugada, da hora, você curte futebol aqui no app mais interativo do Brasil. Então é isso, gente. Aliás, eu gostaria de saber quem é que está ouvindo a gente. Deixa aí uma mensagem pra gente no WhatsApp. Se você tem um aplicativo, lá em cima tem um ícone para você mandar uma mensagem pra gente. Agora, se você está pelo site ou por uma das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet, hoje são 900 web rádios retransmitindo a gente em dia de jogos. O arquivo do Boletim da Bola fica na plataforma da Virtus, à disposição para quem quiser colocar no ar e escolher o horário de manhã, de tarde, de noite, enfim. As emissoras que integram a rede FPI têm essa escolha de colocar o Boletim da Bola no horário desejado. É isso aí, futebol ao vivo!